numa campanha eleitoral, dizem que a gente gasta muito a sola do sapato. E é por isso que eu uso o 752 da Vulcabras, um sapato resistente e confortável. Já diz a sabedoria popular, 752 da Vulcabras. Há muitos e muitos anos, eleito e reeleito pelo povo. 752 é Vulcabras. Fala pessoal do Bug, com essa figura ilustríssima aqui, seu Maluf. Começo esse vídeo. Eu comentei com o pessoal, com vocês, que eu ia fazer um vídeo para comentar um pouco sobre esse IPO. Esse na verdade não é um IPO, é um re-IPO, um follow-on. A Vulcabras ela já tem ações na bolsa há muito tempo, na verdade. E apesar de ser difícil, né, resumir, é sempre complicado, assim, tentar resumir em poucos minutos aí para vocês, mas eu vou tentar resumir, porque eu acredito que tudo pode ser, sim, resumido a 2, 3 indicadores, enfim, e tentar ter uma noção mais geral e completa, pode dar uma boa ideia aí na hora de entrar ou não no IPO, na decisão de um IPO. Então eu vou começar contando um pouco da historinha, né, da Vulcabras, assim. A Vulcabras para quem não conhece, né, a Vulcabras é dona das marcas Olímpicos, Dijean, OLK, Azaleia, que é a principal aposta, digamos assim, da empresa. Então essas são as principais marcas. É uma empresa que vende calçados, né, para quem não sabe, calçados, e no Brasil. Cerca de 10% do que ela vende é exportação e o resto, 90%, é para o mercado interno. O carro-chefe da empresa, respondendo aí por quase 80% da receita, são aqueles tênis olímpicos, né? Polêmico ou não, bons ou não, eles são os tênis vendidos pela Vulcabras. O que eu acho interessante comentar no case da Vulcabras? Tá invertido aqui, tá? Mas eu vou postar no Bug. Esse é o gráfico da receita líquida trimestral. E aí vocês estão vendo uma seta vermelha para baixo. Isso foi o que aconteceu da empresa, de 2010 em diante. Basicamente ela vendeu menos. Expurga aqui esse quarto trimestre que teve a descontinuação da operação da joint venture que ela tinha para vender a marca Reebok no Brasil. E a partir do primeiro trimestre de 2016 a gente vê um crescimento de receita. Por que eu estou falando isso, tá? Porque obviamente isso impactou também no EBIT, que é o lucro operacional. Tá vendo esse quadrado todo vermelho aqui? Isso aqui é basicamente o tempo todo que ela levou pica, com perdão da palavra para quem não gosta, mas enfim, com perdão da palavra, foi o tempo todo que ela teve problemas, né? Ou seja, ela teve um resultado operacional fraco. E aí com isso ela teve, obviamente, que se endividar. O endividamento bruto ele aumentou, isso aqui 2008, daí 2009 chegou lá a mais de R$1 bi em 2012. De lá para cá esse endividamento veio caindo, mas ainda naquele período lá, quando a empresa aumentou seu endividamento, obviamente que o resultado financeiro ele ficou muito mais negativo. 30, 35, 40, 45 milhões por trimestre de resultado financeiro negativo. E aí, obviamente, que isso vai também impactar no lucro, né? Ou seja, ela teve durante 1, 2, 3, 4 anos de prejuízos acumulados. Isso é coisa pra caramba, tá? E obviamente a geração toda de caixa operacional ela caiu e toda a geração de caixa ela vinha dessa linha verde aqui das atividades de financiamento. A empresa estava se financiando, buscando dinheiro fora e consequentemente o patrimônio líquido da empresa desmoronou. E obviamente aqui também todo o resultado operacional, as margens, tanto bruta quanto margem EBITDA em vermelho, quanto margem líquida em verde, vieram abaixo. Bom, isso é um pouco da historinha passada. Então assim, ela passou por um momento muito complicado. Os controladores, eles aportaram recursos, e aí para quem não sabe, né, o Pedro Grandene, que é o fundador, digamos assim, ele é o irmão gêmeo do Alexandre Grandene, que é dono da Grandene, tá? Então a Vulcabras, ela tem uma irmã chamada Grandene, né, que tem um case aí bem sucedido, uma história bem legal em bolsa. O irmão, o Pedro, ele não se deu tão bem assim, e essa alavancagem acabou afetando bastante a empresa, que correu o risco de quebrar. Mas aí a família tem dinheiro suficiente e aportou recursos, né? Tanto é que o IPO, né, e esse follow-on, esse aumento de capital, 250 milhões desses mais ou menos, 550, arredonda aí para 550 ou 600 milhões, depende do preço que sair, né?
250 milhões vão para pagar um mútuo, né, uma despesa, um dinheiro que a família colocou na empresa. Então, assim, é para pagar como se fosse uma dívida que a empresa acabou tomando com os controladores. Essa dívida, é bom falar que o mútuo, esse aporte de recursos que os controladores fizeram, ele foi sem garantia, sem um período determinado para pagamento, sem taxa de juros. Então foi aquele empréstimo de pai para filho, de irmão para irmão, né, que foi o caso aí. O que eu acho legal nessa historinha é que, assim, quando a gente olha, vou botar de novo o gráfico, o retorno sobre o capital investido ele caiu. Obviamente, quando uma empresa dando prejuízo, esse retorno ele fica negativo, mas ele veio melhorando já de uns tempos para cá, especialmente a partir de 2016 em diante. E aí tem toda uma história por trás que a empresa, além de ter sanado as suas despesas financeiras, ou enfim, ter melhorado a sua situação de dívida, a Vulcabras, ela vem investindo, enfim, eu já vou comentar um pouco nisso, mas ela teve a entrada de um cara chamado Cláudio Galeazzi, e aí aqui eu vou comentar também no blog, vou postar lá. Ela fechou 25 das 29 fábricas que tinha. Ela saiu de 45 mil funcionários para 15 mil. Então é bastante coisa, tá? Então, assim, ela realmente passou por uma reestruturação gigantesca, cara. Ela demitiu muita gente. Hoje, a Vulcabras é uma empresa muito mais enxuta, muito mais bem organizada e buscando uma eficiência cada vez maior, e vem alcançando essa eficiência cada vez maior. Os resultados, de fato, eles melhoraram. O que não deu certo, tá? Até agora, no case da Vulcabras, é que é o seguinte: eles comentam que eles têm a intenção da Azaleia ser o carro-chefe deles. Hoje, como eu falei, a Olímpicos representa quase 80% da receita. Eles pretendem que a Azaleia passe a ser esse carro-chefe, ou pelo menos que ela alcance uma maior representatividade nos resultados da empresa. Hoje, a Azaleia responde por 10%, deixa eu só ver aqui na minha cola, só para não falar bobagem, para depois não ser xingado, 15%, perdão. A Azaleia responde por 15%. Para quem não lembra, a Azaleia, essas sandálias aqui é um calçado feminino, tá? Eu faço sempre dou a dica, cara, pergunta pra namorada, pra mãe, sei lá, pra esposa, só não pergunta pra avó, tá? Porque eu acho que a gente conversando lá internamente na Valor, a gente falou, poxa, é meio sandália de vó, né? Com todo respeito aí e tal. Mas enfim, pergunta aí pra quem vocês conhecem, que possa dar uma opinião feminina mais balizada do que a minha. Mas hoje ainda não emplacou, tá? E aí, em relação a isso, vocês estão vendo que tem umas mulheres bonitas aqui e tal. A Clau Bartelli, tem a Grazi Massafera, tem uma blogueira que eu não lembro o nome, enfim. Eles fizeram um investimento muito forte aí para fomentar a marca Azaleia e para transformar a Azaleia numa marca mais cool, digamos assim. Então, por exemplo, esse sapatinho aqui que está na mão dessa senhorita que eu não sei o nome, ele já tem um valor agregado muito mais alto, ele custa muito mais, e com isso eles esperam obter mais margem, tá? Então, assim, esse case especificamente, saindo da Vulcabras lá do Maluf, a Vulcabras se transformou. Se ela conseguir, e eu acho que o ponto principal do case é esse, tá? E aí, resumindo já, porque eu já estou me alongando demais. Se ela conseguir transformar a Azaleia numa Melissa da vida, que foi o que o irmão Grandene fez na Grandene, cara, esse negócio vale bastante. Eu vejo bastante potencial de upside. Se ela continuar crescendo vendas e por aí, eu acho que tem sim um grande upside se ela conseguir fazer emplacar essa marca. Porque pela Olímpicos, eu acredito que os resultados foram influenciados sim pela crise que a gente teve. O dólar explodiu, tênis Nike, tênis Adidas ficou muito caro. Eu mesmo fui no shopping, fui comprar um tênis, acabei comprando um Adidas, mas porque eu achei um Adidas em promoção lá e eu cogitei, pô, será que não vale a pena um Olímpicos por 180 ou um Adidas a 400 reais? Porra, 400 reais é foda. A 220, como foi o caso que eu achei um Adidas lá, não, vai esse Adidas aqui 220 para correr mesmo, foda-se. Então, assim, eu acho que o case, ele depende muito da Azaleia virar. Acho que esse aumento de capital vai ser muito bom para a empresa em novo mercado, a empresa bem sanada em termos de dívida, com dinheiro em caixa para fazer investimentos. Ela vai botar na destinação dos recursos, ela comenta ali, né, que pretende fazer aí 100 milhões de investimento
em novas máquinas e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem tudo para ir muito bem. Acho sim que o IPO está num preço interessante, se sair até esses 9,50. Olhando em termos de múltiplos, depois eu até posso colocar lá, eu vejo ela negociando com price sales abaixo do que é Grendene, Arezzo e Alpargatas, um price earnings também abaixo de algumas comparáveis. Enfim, eu acho que tem uma história bem contada, acho interessante o case. Não tenho feeling nenhum, tá, a respeito de oferta, como é que está a demanda do papel. Tentei ir atrás, perguntei para um, perguntei para outro, não descobri nada. Então estou meio às cegas nesse sentido, mas acho sim que é um papel decente, acho que a empresa tem uma historinha legal para contar, e aí é um case de longo prazo de fazer a marca Azaleia entrar no gosto da mulherada, né? Então acho que aí tem que perguntar para as mulheres para nos ajudar a analisar aí esse call de Azaleia. Mas é um IPO, VULC 3, vem aí até 23 de outubro, mais conhecido como segunda-feira que vem. É o prazo máximo aí para as reservas. Eu vou reservar um pedaço na física. De novo, não estou recomendando porra nenhuma, vocês façam o que vocês quiserem, só estou querendo explicar o que eu vi de interessante. Acho que vale a pena, talvez, aí arriscar um pouco, acho que tem um case interessante. E, de novo, ela está 9,80 no mercado, se eu conseguir comprar até 9,50, já estou comprando com descontinho ainda, acho que vale a pena, tá bom? Era isso, pessoal, valeu. Vou postar aí o que der no bug em termos de gráfico, em termos de números, e vocês fiquem à vontade para criticar, sugerir, enfim, falar o que vocês quiserem, abre o seu coração, o objetivo é esse. Valeu, beijo, falou!